Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Palácio de Knossos. Mas antes, eu gostaria de passar aquele recado padrão. Se você tem gostado das nossas aulas, saiba que a iniciativa da Escola de Filosofia, ela depende de você e de mais ninguém. A escola, ela é sustentada pela contribuição voluntária daqueles que assistem às aulas. Então, se você é um deles, se você aprecia o nosso conteúdo, eu te convido a contribuir com o canal. Tudo que você precisa saber a esse respeito está na descrição do vídeo. Ok? Então vamos à aula. Mas vamos tomar um café porque ninguém é de ferro. Vamos ver. Nós vamos começar a aula de hoje contando uma pequena história. E vamos contar daquele jeito meio escrachado que só a gente sabe fazer aqui. A nossa história começa com um casal chamado Agenor e Argilpe. Né? A gente tem que combinar que o nome Agenor é um nome assim que tem uma força, né? Eu não sei da onde Agenor e Argilpe saíram. Talvez eu já até tenha lido isso aí, mas eu me esqueci. Mas eu sei aonde eles chegaram. Esse era um casal de imigrantes que se instalou na Fenícia, no Levante, no que hoje é a Síria, a faixa de Gaza, Israel, aqueles lados lá. E esse casal teve uma filha chamada Europa. Agenor era um pastor, como qualquer um naquela época, né? Ele, dia após dia, pastoreava o seu rebanho. Ele tinha um enorme rebanho de vacas e bois e touros e o caramba quatro. E dia após dia ele saía para levar o rebanho para passear. E quem gostava de acompanhá-lo? A adorável Europa. Então, Europa cresceu acompanhando seu pai no pastoreio. A diversão dela era essa. Ela acompanhava o seu pai, colhia flores, brincava com os bois, os touros. Essa era a vida dela. Quando ela foi se tornando uma mulher, ela era muito bonita, muito formosa. E ela começou a chamar a atenção dos malandros que tinham ali na redondeza. Então ela estava acompanhando o seu pai e sempre tinha algum malaco ali atrás da árvore olhando para Europa, comentando com os colegas, ah lá, olha ela, é ela, é ela. Se fosse só isso, tudo bem, né? Isso está meio que dentro da normalidade humana. Só que se fosse a normalidade humana, nós não estaríamos falando da mitologia grega. Mitologia grega, ela é tudo menos algo normal. E por que eu digo isso?
Porque entre esses malandros estava um malandro mor. Nada mais, nada menos do que Zeus. É isso aí. Zeus, o deus dos deuses, era um dos caras que ficavam de olho em Europa. Você consegue imaginar? Zeus, que era um deus, se apaixonou por Europa, que era uma humana. E isso era mais comum do que você pode imaginar. Aí começa, né? Aí começa aquela ciência da sedução. Cada um tem uma fórmula mágica para chegar numa mulher. Existem hoje especialistas em sedução, né? É uma coisa incrível isso. O que que você usou? Não sei se você é casado, se você é casada, se você tem namorado ou namorada. Pensa aí no que você usou para chegar no seu namorado ou na sua namorada, para chegar junto. Pensa aí na estratégia. Alguma estratégia, algum estratagema a gente sempre usa, não é? Pensa aí no que você fez. Pensou? Eu aposto que você pode ter pensado em muita coisa, mas não no plano fabuloso que Zeus bolou para conquistar a Europa. Olha só que, olha só que coisa impressionante, incrível, né, esse plano. Primeiro passo do plano. Zeus chamou Hermes, que era um deus também, que era o mensageiro do Olimpo, uma espécie de carteiro, né? Jaiminho ou carteiro. Então ele chamou Hermes e falou para ele assim: olha, faz o seguinte, vai lá na Fenícia, tá vendo aquele cara pastoreando os bois ali? Que lá é o Agenor. Vai lá e toca os bois dele para perto do mar. O mar em questão era o mar Mediterrâneo. Aí Hermes, mas por quê? Não pergunta por quê. Vai lá e faz o que eu tô dizendo. Você sempre pergunta, pô. Então Hermes, com a orelha vermelha, obedeceu. Então, o gado de Agenor foi para perto do mar. Agenor foi junto. E quem seguiu Agenor? Europa. Segunda parte do plano. Zeus, o grande Zeus, o poderoso, o imponente Zeus, se disfarçou de boi. É isso aí que vocês estão ouvindo. A bem da verdade, ele se disfarçou de touro, de um touro branco, bonito, charmoso, assim. Né? Eu usei a palavra boi só para esculachar aqui. Mas era um touro, tá? E ele se meteu no meio do rebanho do Agenor. Né? E o Agenor nem percebeu.
Tem um touro a mais aí. Só que esse touro, ele não era qualquer touro. Era um touro bonito, brilhante, era um touro branco, forte. Sabe aquele touro que aparece como é que é? No Globo Rural? Era esse daí, era uma espécie de, sei lá, de George Clooney dos bois, sabe? Era um touro assim imponente, né? Uma barba bem feita. Então, Agenor não percebeu, mas Europa percebeu. Europa imediatamente, amor à primeira vista, se encantou com o touro. Mas de uma forma inocente, tá? Então Europa olhou pro touro. Nossa, que animal bonitinho. Que animal bonito. Olha como ele é formoso. E Europa ficava brincando com o touro. Então Europa pegava a flor, botava na boca do touro. Aí ela fazia uma tiara de flores e botava no chifre do touro. E Zeus, que era o touro disfarçado ali, nessa situação. Zeus se mantinha manso, ganhando a confiança de Europa. Quando a Europa já estava bem confortável com o touro, ela decidiu montar no touro. E assim que ela o fez, o touro começou a caminhar bem devagar em direção ao mar. E a Europa, ali dando risada, brincando com o touro, olha que touro obediente, tá bom. Quando esse touro chegou perto do mar, subitamente ele disparou em direção às águas, entrou no mar e fugiu da Fenícia. Então a cena era assim: o touro Zeus correndo por cima das águas com Europa na sua garupa. E adeus Fenícia. Europa não sabia, mas ela tinha acabado de ser sequestrada por Zeus. O que, aliás, levanta uma questão. A quantidade de narrativas que existem de deuses sequestrando humanos levanta a questão se essa era uma prática habitual entre homens e mulheres. Quer dizer, por exemplo, naquela época em que as comunidades se relacionavam porque precisava, vocês se lembram, acho que eu falei disso na quarta ou na terceira aula, não é? Haviam também muitos sequestros de homens que sequestravam mulheres de outras comunidades? Fica a pergunta. Europa, já no meio do mar, já sem ver a costa da Fenícia, perguntou carinhosamente para o touro aonde ele estava levando-a. E foi nesse momento que Zeus se revelou, disse que era Zeus, disse que ela seria a sua esposa e que eles estavam indo para onde? Para Creta. Quando Zeus chegou em Creta, com a Europa, ele levou a Europa para uma moita e o resto eu não preciso contar para vocês.
senão eu serei censurado aqui pelo YouTube. Da união entre Europa e Zeus, nasceram 3 filhos. Um chamado Radamanto, o outro chamado Sarpedon, que aliás morreu em Troia, na Ilíada, e um terceiro chamado Minos. Desses 3, Zeus considerou que Minos era o mais capaz de governar. E aí ele deu simplesmente o governo de Creta para Minos. Foi a partir desse momento que os cretenses ficaram conhecidos como os filhos de Minos. Isto é, os minoicos. Então essa é a origem do nome minoico. É claro que Zeus também deu a Minos uma mulher chamada Pasífae. Né? Pegou a mulher e deu, ó, agora você é casada com ele aí, tá? Passar bem. Bom, Creta é uma ilha, certo? Portanto, nós aprendemos nas aulas de geografia que uma ilha é uma porção de terra cercada por água. Especificamente, Creta era cercada pelo mar Mediterrâneo. Quem era o deus do mar? Nosso amigo sacudidor da terra, Poseidon. Então, Minos, quando assumiu o poder em Creta, ele sentiu a necessidade de ter, além da aprovação do pai, a aprovação de Poseidon. E ele pediu a Poseidon um gesto. Como resposta, Poseidon enviou a Minos um touro para que Minos sacrificasse em favor dele. Só que Minos fez a cagada de preservar o animal. Ao invés de Minos sacrificar o touro, Minos ficou tão impressionado com a beleza do animal que ele ficou com o touro e não o sacrificou. Isso, obviamente, atraiu a ira de Poseidon. Vocês sabem que quando os deuses ficam com raiva, e eles se comportam assim de uma maneira razoável, né? De uma maneira ponderada, moderada, sempre aplicando punições proporcionais, não é isso? Olha a punição que Poseidon aplicou ao rei Minos. Ele pegou Pasífae, que é a mulher dele, que não tinha nada a ver com o assunto, e ele lançou um encanto em Pasífae que fez com que ela se apaixonasse por aquele touro. Então agora
a mulher de Minos estava apaixonada pelo touro que ele deveria ter sacrificado. O que ela tinha a ver com a história? Nada. Ele foi lá e fez isso aí. Então ela não teve culpa, né? A Cifra começou a ficar ali assanhada com o touro, né? Ficava ali do lado do touro, procurando alguma coisa, mas o touro não queria nada com ela. Aí vem assim a parte que assim é a mais insólita da história inteira. É impressionante uma coisa dessas. Como eu disse, Pasífae estava apaixonada pelo touro. Para usar o linguajar claro, Pasífae queria se relacionar sexualmente com o touro. Ela já estava nessa pegada. Só que o touro não queria nada com ela. Aí ela foi conversar com um artesão que trabalhava no reino. Um cara chamado Dédalus. E Dédalus teve uma ideia. Qual você acha que é a ideia que Dédalus teve? A ideia que ele teve é a seguinte. Ele fabricou uma fantasia de vaca para Pasífae, para que Pasífae pudesse imitar uma vaca e talvez conseguir alguma coisa com o touro. Então vamos resumir aqui a cena. O que nós temos aqui? A rainha de Creta, a rainha de Knossos, no meio do pasto, vestida de vaca, seduzindo um touro. Imagina você, funcionário do palácio, ou você, um morador qualquer lá, passando e olhando esse tipo de cena. Meu, olha os caras que estão governando a gente. O pior é que funcionou. Então Pasífae conseguiu seu intento. Pasífae passou uma noite com o touro e ela teve um filho com o touro. E esse filho, evidentemente, era metade humano, metade touro. Ele ficou conhecido como o Minotauro. Seja bem-vindo à mitologia grega. Minos, quando ficou sabendo da situação, ele ficou tão injuriado que ele chamou Dédalus, o arquiteto, o artesão, e ele mandou esse artesão construir um Desculpe. Volta. Minos chamou Dédalus e o mandou construir um local aonde prender o Minotauro. Ele mandou Dédalus construir um labirinto. E Dédalus construiu. E nós temos imagens. Vocês querem ver? Aí está. Sejam bem-vindos ao labirinto do Minotauro. Bem-vindos ao palácio de Knossos.
Quando a gente olha para esse plano, é fácil de entender por que as pessoas que visitaram Knossos confundiram o palácio com um labirinto. Olhando assim de cara, provavelmente você nem sabe por onde entra no palácio. E a gente percebe que os corredores, por exemplo, eles não têm nenhuma preocupação com eficiência. Se você quisesse ir de um ponto a outro e você não conhecesse bem o palácio, você provavelmente ficaria perdido dentro dele, como se estivesse num labirinto. Você ficaria percorrendo os corredores e o que talvez amenizasse isso fosse a praça central, que era o único ponto referencial que você tinha no palácio. Você ficava andando pelos corredores até chegar na praça central. E aí meio que você sabia para onde ir. Tipo assim, só para vocês saberem, essa daqui é uma das entradas. Só um minutinho. Tá. Então, essa daqui é uma das entradas. Imagine que você quer vir nessa sala. Então você teria que entrar por aqui, pegar esse corredor, descer aqui, virar. Aqui tinha uma saída. Você saía por aqui, passava por essa sala, depois por essa. Aqui tinha uma escada, mas aí você virava à direita, esquerda, direita, praça central e entrava pela porta aqui. Olha só, né? A confusão que era esse caminho. Aí você estava aqui nessa sala e você precisava pegar alguma coisa aqui. Então você saía daqui, subia, ou você ia pelo caminho de baixo, mas ó, vamos subir, entrar por aqui, norte, esquerda, sul e chegava na sala. Quer dizer, os corredores, eles são ineficientes, são tortuosos. A sensação é realmente de que você está preso no labirinto. Esse é o Palácio de Knossos. Vamos lá. O que é o palácio? Então vamos fazer uma breve recapitulação aqui. A gente disse que a civilização minoica ela atinge o auge, o ápice, a partir do ano 1900. E esse auge vai até mais ou menos 1400, 1450, quando a civilização é invadida pelos micênicos. Quando a ilha de Creta é invadida pelos micênicos. Ok. No ano de 1900, eles construíram os primeiros palácios. Esses palácios foram destruídos por causas desconhecidas, provavelmente um terremoto. Mas eles reconstruíram no local onde estavam os antigos palácios, eles reconstruíram novos palácios em 1700. Então esse plano que vocês viram, esse plano que vocês estão vendo, é um plano do palácio reconstruído em 1700.
Afinal de contas, o que era o palácio? Nós poderíamos dizer, primeiro, que o palácio era um centro econômico e administrativo. Eu já vou explicar por quê. Nós também podemos dizer que o palácio era um centro político e que era um centro militar. Cada grande cidade cretense tinha o seu palácio. Mas essas funções eram todas acessórias. Nós sabemos que a civilização minoica não tinha grandes templos, não é? Pois bem, por que ela não tinha grandes templos? Porque os palácios eram os grandes templos dos cretenses. Então, a gente sabia que o local de culto, o local onde eles praticavam o culto, eram as tumbas. Quando os palácios foram construídos, eles rivalizaram com as tumbas como o local onde se prestava o culto. As pessoas continuavam prestando culto nas tumbas. Mas agora, os grandes eventos eram realizados nos palácios. Então, acima de tudo e antes de mais nada, os palácios eram espaços religiosos. Eram templos. E isso tinha uma razão fácil de entender. É que a elite minoica era uma elite de sacerdotes. Ela era uma elite de prestadoras do culto. Então, nada mais natural que elas construíssem um grande, vamos usar aqui um anacronismo, nada mais natural delas construírem uma grande igreja, um grande espaço de culto, um grande templo. Então, o palácio, ele foi a expressão máxima do poder dessa elite de sacerdotes que governavam Creta. Minos, o grande rei Minos, vocês se lembram, porque eu já li em aulas passadas, aquela passagem de Homero a respeito de Minos. Aquela passagem que nós sugerimos que pode ser uma reminiscência do papel da autoridade cretense. Quando Homero se refere a Minos, o que ele diz a respeito de Minos? Ele diz que Minos era um grande guerreiro? Não. Ele diz que Minos era um grande comerciante? Não. Ele diz que Minos se sentava com Zeus regularmente. Por quê? Porque Minos era, antes de mais nada, o chefe do culto, o grande pastor, o homem eleito junto com a sua
elite de sacerdotes para intermediar a relação entre homens e deuses. Este era o papel central do rei cretense. Aqui aconteceu o inverso do que normalmente as pessoas pensam. Não é que o controle da economia, isto é, o controle dos meios de produção, deram a Minos a autoridade de controlar a religião e de, portanto, de impor talvez um sistema de controle social, etc. Não. Aqui o que aconteceu foi o contrário. Foi o controle da religião, foi, digamos, o privilégio de prestar o culto que deu à elite a legitimidade de controlar a economia e a sociedade. A função sacerdotal era o fundamento do poder do Estado. O governante era respeitado não porque ele possuía os meios de produção, mas porque ele falava com os deuses. E isso é um lembrete de que a história do Estado laico ela é muito mais rara na história humana do que normalmente a gente pensa. Coisas como a laicidade do Estado simplesmente eram inconcebíveis na cabeça de um minoico. Porque justamente o fundamento do Estado era ele não ser laico. Tipo, você ia conversar com um minoico na época, você ia falar para ele assim, mas eu acho que o sacerdote não deveria ser o governante. Ele ia te falar, mas se o governante não for sacerdote, para que ele é governante? Ele ia te responder isso. Está acabando o café. Houston, we have a problem. Vamos falar um pouco sobre a função econômica e administrativa desses palácios. E essas coisas que a gente vai falar, elas podem também ser aplicadas aos palácios micênicos. Provavelmente, quando a gente for falar sobre eles, nós vamos repetir algumas informações, mas saibam que isso daqui vale para minoicos e depois para micênicos. Primeiro dado. A elite minoica e a elite micênica, através do Estado, através dos palácios, ela controlava rigidamente a economia e a sociedade. Adam Smith, se fosse transportado lá para Knossos, ia ter um treco. Porque aqui o controle da economia e da sociedade era praticamente total.
Só para vocês terem uma ideia. Para começo de conversa, a circulação de bens era totalmente controlada pelo palácio. Não a produção de bens. Não. A produção de bens era feita também pela sociedade, não só pelos palácios. Mas a circulação deles era controlada pelo palácio. Depois, a exportação de bens era totalmente controlada pelos palácios. Até porque as grandes cidades onde estavam esses palácios, geralmente, se elas não ficavam na costa, elas tinham uma espécie de parceria com algum porto que ficava na costa. Então, por exemplo, Knossos tinha lá um porto que ficava próximo da costa, que estava sob a autoridade do rei de Knossos. Então ele sabia quem entrava e quem saía daquele porto. Quando a gente fala sobre o controle da exportação, nem todos os bens eram controlados. O Estado controlava os bens que podiam ser exportados. Então, por exemplo, era costume das pessoas, na época, pescarem para ter ali uma opção de alimento. O Estado nunca se meteu nisso. O Estado minoico não queria saber disso. Por quê? Porque a pesca não era um objeto de exportação. Ninguém exportava peixe naquela época. Você pescava o peixe. Até você levar o peixe, sei lá, para o Chipre, o peixe já tinha estragado. Então não interessava ao Estado minoico controlar a pesca, por exemplo. Então, nesse setor, os cidadãos tinham liberdade. Mas em todos os setores que tinham algum interesse econômico para o palácio, havia o controle. Havia um controle. Então o controle era todos os objetos, todos os bens que pudessem ser vendidos. A gente vai falar alguns deles daqui a pouco. E, evidentemente, os que eram comprados também. Então o palácio controlava também a importação. Mas não era só isso. Sabe uma coisa que os palácios controlavam também? A força de trabalho. A tal ponto que eles podiam mobilizar as pessoas para construírem ou para trabalharem em projetos que eles julgavam importantes. Então, por exemplo, você estava lá na tua casa, trabalhando lá na tua horta. Aí batia na porta um sacerdote, funcionário público, e falava o seguinte: olha, é o seguinte, nós estamos construindo ali uma represa, ou estamos construindo um santuário, e a gente precisa de você. E não tinha não. Você pegava suas coisas e ia. Essa ingerência na vida privada chegava a tal ponto dos palácios comercializarem pessoas. É isso aí. Pessoas. Então, os palácios tinham funcionários, por exemplo, tinham médicos, tinham artesãos, tinham artistas, tinham feiticeiros, tinham escravos que trabalhavam no ambiente do palácio. De vez em quando, alguns reis faziam acordos envolvendo essas pessoas. Ah, você me dá aí um pouco de ouro que eu te dou um médico. Oh, não dá para você enviar aqui 20 litros de azeite perfumado, eu te dou um feiticeiro. É assim. Isso não vale só para os minoicos, não, tá? A maioria das outras civilizações fazia o mesmo também.
Manda aí 5 escravos que eu te mando 10 quilos de cobre. Era desse jeito. Então esse era o padrão da ingerência na vida das pessoas. Sobre o papel administrativo do Estado, administrativo dos palácios minoicos funcionava assim. O palácio era o centro político administrativo. Ele gerenciava não apenas a cidade, ou seja, não apenas aquele ambiente urbano, mas as redondezas e até certo ponto um território. Um território. Ao que tudo indica, durante o governo, durante a civilização minoica, nós nunca chegamos a um ponto de uma das cidades, nem Knossos, controlar toda a ilha. Então, em geral, você tinha Knossos controlando uma parte da ilha, Phaistos controlando a outra parte da ilha. Normalmente, essa parte era sempre aquela planície onde a cidade se localizava e os santuários que estavam próximos. Mas, enfim, cada cidade, cada palácio tinha uma zona de influência, um território. E nessa zona de influência, eles cobravam impostos. Esses impostos, como não havia moeda na época, a moeda só foi inventada na Grécia no século VI. Eram moedas de prata. Como não havia moeda na época, os impostos eram cobrados em mercadoria. Então os caras pegavam lá um grupo de fazendeiros e falavam, ó, cada um de vocês vai ter que me entregar, sei lá, 20, 30% da sua produção. Era desse jeito. A gente não sabe quanto é esses valores, tá? Esse 20, 30% é um chute que eu dei aqui. Mas era assim que o palácio se sustentava. Se o palácio exigia da sociedade o pagamento de taxas em forma de mercadorias, o palácio tinha que ter lugar para guardar essas mercadorias. Então, todo dia era a gente entrando e saindo do palácio com mercadorias. Então, quando a gente vem o plano de Knossos, a gente tem esses espaços aqui, ó, vocês estão vendo? Esses quadradinhos aqui, esses retângulos. Isso daqui são estoques. São estoques. Então, nesses lugares, eles guardavam as mercadorias. Então, todo palácio tem essas partes aqui retangulares que são estoques. Inclusive, se algum dia, eu espero que você possa fazer isso, se algum dia você tiver a oportunidade de visitar um centro arqueológico, visitar o Palácio de Knossos ou de Phaistos, você vai ver que além desses estoques, ou melhor, dentro desses estoques, eles tinham jarros gigantescos, chamados pitóis, que era onde eles armazenavam, por exemplo, vinho ou azeite. É muito interessante de ver isso. Se as mercadorias iriam entrar e sair do palácio constantemente, vocês vão concordar comigo
que o palácio iria precisar controlar isso tudo. Então ia estar lá o seu Joaquim e ia pagar a taxa dele. Ia lá o Darf, né? Ia pagar o Darf, ia pagar o. Como é que é? A guia filhote. Ele ia lá no palácio, lá com 5 litros de vinho para pagar o percentual dele. Alguém ia precisar controlar isso, não? Afinal de contas, o seu Joaquim não pode ser bitributado. Então aqui, os minoicos aprenderam uma palavrinha mágica na vida de todo brasileiro. Aquela palavrinha que acalenta o nosso coração sempre quando nós precisamos enfrentá-la. Sabe aquela coisa assim de você acordar de manhã, tomar um café, pensando, hoje eu vou ter que ir no cartório. Fala sério. Não é a melhor sensação do mundo? Não é uma sensação assim de leveza? Saber que você terá que ir no tabelião de notas. Quando eu vim aqui para Portugal, antes de vir, né? Eu tive que organizar os meus documentos e fui para cartório para lá, cartório para cá. Toda vez eu ia com um espírito assim renovado, sabe? Porque são ambientes assim tão prazerosos, gostosos. Você pega aquela fila gostosa, não é? Enfim. Os cretenses sentiram a necessidade de uma coisinha chamada burocracia, ou para alguns, burocracia. A tão odiada, mas necessária burocracia. Aliás, um parênteses aqui. Vocês sabem que antes de chegar aqui em Portugal, eu achava que nós brasileiros éramos profissionais da burocracia. Nós somos bons, sim, nesse jogo. Nós gostamos desse jogo. Mas aqui os portugueses, olha, eles também são, viu? Eles competem bravamente com a gente. Eu vivi já algumas situações aqui que, assim, um negócio inacreditável. Você ouve o funcionário falar e você fala, pô, mas não é possível que as coisas funcionam aqui. País de primeiro mundo? Pois é. As coisas assim. Sabe o famoso não é aqui? Nossa Senhora! Não é aqui. Viu? Estou vendo aqui, senhor Leonardo. Estou vendo aqui, senhor Leonardo. Estou vendo aqui, senhor Leonardo. Seus documentos estão todos perfeitos. Mas não é aqui. Quando eu trabalhava lá no Tribunal de Justiça, a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia, uma brincadeira assim, tragicômica, né? Porque tem um fundo de verdade, isso é verdade mesmo. Começa a reparar. Tipo assim, você vai num funcionário público, você vai numa repartição pública. Aí o funcionário te ouve calmamente. Aí ele começa a ver seus documentos e começa a te dar uma explicação detalhada de tudo o que você deve fazer. Com a paciência do Buda. Se isso acontecer, eu tenho uma péssima notícia para você.
A última coisa que ele vai te dizer na orientação dele é: não é aqui. Isso é uma coisa assim, se o funcionário público começar a te dar muitos detalhes a respeito do que você tem que fazer, ele depois vai te dizer que não é aí. Não é aqui, viu? Tudo isso que você tem que fazer, não é aqui que você vai ter que fazer. Então, em Portugal eles adoram também o tal do não é aqui. Mas enfim, eu não sei se os minoicos adoravam também, né? A vantagem dos minoicos é que, como o palácio, eles tinham menos instituições para onde mandar as pessoas, então o palácio era onde estava tudo centralizado. Então você podia falar que não era aqui, era na sala do lado. Tá certo que o palácio era um labirinto, né? O cidadão podia se perder lá dentro do palácio, mas ainda assim, pelo menos ele estava no mesmo prédio. Então, os minoicos inventaram, não, eles aperfeiçoaram um negócio chamado burocracia. Na prática, significa que dentro dos palácios havia arquivos. Haviam salas, haviam locais, se você quiser, cartórios. Haviam salas onde os funcionários ficavam com tabuletas de barro registrando coisas. Normalmente, registrando a entrada e a saída das mercadorias. E aí você pergunta, professor, como é que eles faziam esse registro? Eles faziam esse registro com a novíssima escrita linear A. A primeira forma de escrita do território grego. Então, a primeira forma de escrita do território grego não foi grega. Ela é chamada de linear A e era a forma de escrita dos cretenses. Até por não ser grega, infelizmente, nós não sabemos, nós não conseguimos traduzi-la. Nós não sabemos o que ela está dizendo, ou o que essas tabuletas estão dizendo. Nós só sabemos que elas estão descrevendo ali a entrada e a saída de mercadorias. Então elas têm digamos, um contexto muito limitado. E um ou outro registro que foi encontrado em outros ambientes pode ter a ver com questões religiosas, por exemplo, mas nós também não sabemos. O que nós, sim, sabemos pelo tamanho, né, pela forma dos registros, é que não existe nenhum registro, por exemplo, de um código civil minoico. Então, por exemplo, que nem tinha lá o Código de Hammurabi, com as leis, etc. Nós não achamos nada parecido com isso. Nós não achamos códigos civis em linear A. Nós não achamos códigos religiosos. Nós não achamos sequer leis escritas. Nós não achamos nada como, por exemplo, a Odisseia ou a Ilíada, quer dizer, não achamos poemas, não achamos hinos. Mas como é que a gente sabe, professor? A gente sabe pelo contexto, quer dizer, embora a gente não entenda, a gente sabe que pelo contexto
não se trata de nada disso. Não se trata, por exemplo, de um código civil, porque se fosse para achar um código civil, eles acharia, né, um objeto com um formato condizente e não uma tabuleta de barro. E também porque não nos iludamos. O fato de que os minoicos tivessem uma forma de escrita não significa que a população soubesse ler e escrever. Pelo contrário, a maior parte das pessoas a maior parte que eu digo assim, a maioria esmagadora das pessoas eram analfabetas. A leitura e a escrita era um privilégio dos poucos sacerdotes que trabalhavam nos palácios. A população não sabia ler e escrever. Até por isso, até por causa disso, não existiam códigos civis escritos. Para quê? Se ninguém sabia ler e escrever, do que adiantava? Você quer ver? O objeto escrito em linear A mais misterioso que nós encontramos foi esse daqui, ó. Olha que incrível. Olha isso daí. Esse é o objeto mais interessante em linear A que nós conhecemos. É o mais diferentão, vai para dizer assim. Isso era um disco. Isso foi encontrado na cidade de Phaistos, no sul de Creta. E obviamente nós não sabemos o que está dizendo. Eu sei que tem aqui, eu estava vendo antes da aula, os caras desenharam aqui cadê? Tem um punk aqui, ó. Brincadeiras à parte, a gente não sabe o que está dizendo. Isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, um pequeno hino religioso? Pode ser. Pode ser uma música? Pode ser. Mas nós não sabemos exatamente o que é. Não sabemos nem como ler. A gente não sabe se a gente lê, por exemplo, a partir do centro ou a partir das bordas. A gente não sabe se essa parte aqui está meio que indicando o começo da leitura. Parece muita. Existem dezenas, centenas de especialistas, linguistas, historiadores, arqueólogos que ficam aí meses olhando para isso e comparando, tal. Tem gente assim para tudo nesse mundo, né? Tentando entender isso aí. Até parece um ou outro aí que diz, não, eu traduzi e tal, mas não, ninguém conseguiu traduzir isso aí não, tá? Se habilite, quem sabe você não seja o primeiro, né? Diz aí nos comentários o que você acha que o disco de Phaistos está dizendo. Os palácios também tinham uma função redistributiva. Por quê? Porque eles coletavam mercadorias na forma de impostos. Depois eles iriam fazer alguma coisa com essas mercadorias. Quando a gente pensa em redistribuição, vem à nossa cabeça um conceito que é o da justiça social. Como se essas mercadorias fossem usadas para mitigar a pobreza ou para diminuir a desigualdade, né? Nada disso. Pelo contrário. O Estado minoico,
ele foi um Robin Hood às avessas. Ele tirava dos pobres para dar ainda mais aos ricos. Então essas mercadorias, para que elas eram usadas? Elas estavam lá nos estoques, e aí? Então, primeiro, elas eram usadas para pagar funcionários ou para pagar pessoas que prestavam serviço para os palácios. Normalmente, essas pessoas compunham a elite. Então, sei lá, tem um sacerdote que está trabalhando no santuário perto da cidade. Então você enviava alguma mercadoria para ele, uma espécie de ração, digamos assim. Depois, eles podiam manufaturar algumas mercadorias para entregá-las para os membros da elite. E também eles podiam usar essas mercadorias para exportação. E para quê? Para adquirir bens para a elite. Então vocês percebam que aqui a gente tem uma justiça social às avessas. O Estado tira dinheiro da sociedade para sustentar uma elite. Então vamos ver. O que os minoicos vendiam? Isso daqui vale para os micênicos também, tá? Eles vendiam, por exemplo, muitos produtos de origem animal. As tabuletas de Knossos, já da época micênica, então essas daí a gente entende, elas nos falam, por exemplo, sobre um enorme rebanho de 100.000 ovelhas pertencentes à cidade de Knossos. Então eles pegavam essas ovelhas, tiravam a lã, fabricavam tecidos e roupas e vendiam. Então Knossos era um grande produtor de tecidos e roupas. Outro produto famoso, eu já mencionei isso em aula. O azeite. O azeite, evidentemente, que tem as propriedades nutricionais, etc. Mas na época, eles não tinham... Não existia o sabonete, não existia shampoo. Então eles usavam o azeite para se perfumar. Eles se perfumavam com azeite. Primeira vez que eu vi essa informação, eu até pesquisei na internet e tem de fato alguns perfumes, shampoo, tal, feito à base de azeite. Eu nunca arrisquei, né, para saber como é que é, mas tem. Isso para eles era a regra. Então eles pegavam azeite de oliva, misturavam com plantas, flores, então misturavam, por exemplo, com algumas resinas, com mirra, e faziam lá um azeite perfumado. Uma parte dessa produção eles entregavam para membros da elite, né? Mas a maior parte era exportada, era vendida. Então o que eles faziam com esses produtos? Pegavam esses produtos e levavam no Levante. Levavam ali na costa oriental do Mediterrâneo. E lá eles se encontravam com os mercadores. E esses produtos iam parar na mão da Babilônia, né? Sei lá, da Síria, né? Dos povos todos que viviam para lá. E quando eles estavam lá,
eles já aproveitavam e compravam. E o que eles compravam? Por exemplo, itens de luxo, pedras preciosas, marfim. Eles compravam até umas coisas meio extravagantes, por exemplo, tem um ovo de avestruz que foi encontrado, que eles compraram, todo decorado lá. Eu vou ver se eu deixo uma foto aí. Um negócio meio bizarro, né? Eles compravam muito ouro do Egito. E, sobretudo, eles compravam o bem preferido de todos da época, que era o bronze. Na verdade, eles compravam o cobre do Chipre e o estanho, que vinha lá da PQP, vinha lá do Afeganistão, do Paquistão, daquelas montanhas. Eles traziam isso até o Levante e no Levante os mercadores minoicos pegavam essas mercadorias e levavam para Creta. Então perceba, é o comércio de luxo da elite cretense. Quer dizer, o Estado minoico era, na verdade, o grande promotor da desigualdade social naquela sociedade. O Estado minoico, ele era o mantenedor da brutal desigualdade, que aliás era uma característica não só dos povos de Creta, como também de todas as civilizações da antiguidade. A elite usava o aparelho do Estado, o aparelho estatal, para concentrar a renda na sua mão. Para deixar claro para vocês, eu estou falando dos minoicos, tá? Eu estou dando uma aula a respeito dos minoicos. Esses minoicos, eles são muito atrasados, não? Como é que pode um Estado que colete impostos para beneficiar uma minoria? Como é que pode? Nossa, esses minoicos. Um Estado que imponha a uma população uma carga tributária aviltante para enriquecer uma casta de privilegiados. Puxa, esses minoicos são tão atrasados. Que pena, não? Que os minoicos não são tão evoluídos como nós. Não atingiram esse nosso nível de sensibilidade, né? Digamos, de exigência. Eles tinham aqui que suportar essa elite política odiosa, que no fundo vivia em função de todos. Meia dúzia de cretinos que vivem do esforço da coletividade. Puxa, esses minoicos. Você vê, né? Em Creta, os políticos e os burocratas da elite, eles se serviam do povo, né? Eles não serviam ao povo. Mas isso é em Creta, tá, gente? Não precisa ficar bravo comigo. É em Creta. Isso não acontece mais hoje, ainda bem. Isso acontecia em Creta. Hoje não. Hoje, para sorte de todos, nós temos aí os políticos e
burocratas de alta patente que vivem para nos servir e não para se servir de nós. Ainda bem, já me sinto mais confortável. Quando esses itens importados chegavam até Creta, eles podiam chegar prontos, não é? Claro. Mas muitas vezes eles chegavam em matérias-primas brutas. Matérias-primas, né? Claro. E os palácios tinham centros de manufatura, que no caso de Knossos, devia ficar em algum ponto aqui, ó. Os palácios tinham oficinas. Então, eles traziam o cobre e o estanho, levavam para as oficinas dos palácios que podiam fazer, por exemplo, o bronze ali mesmo. E é nesse contexto que aparecem personagens como o Dédalo, que nós falamos no começo da aula. Quer dizer, o mito que menciona o Dédalo é, no fundo, uma representação de todos esses grandes artesãos engenhosos e inventores que trabalham nos palácios. Mas isso já é outra história. Na próxima aula eu vou contar a história de Dédalo para vocês. É divertida. Certo, gente? Então eu acredito que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima sexta. Um abraço.